Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje no Mulher e Vida vamos falar sobre repor testosterona. Será que a mulher deve repor testosterona? São tantos os benefícios, mas tem muito malefícios também, se não for com orientação de um médico. Para falar deste assunto, eu vou receber aqui no Mulher e Vida, nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações, participe, mande sugestões. Sua participação é muito importante. Hoje, para falar com a gente sobre esse assunto polêmico ainda, eu vou receber Thales Medeiros, Dr. Thales Medeiros, ginecologista, que vai nos dar uma aula sobre reposição hormonal, testosterona. Obrigada, Thales, por aceitar Obrigado nosso vocês pelo convite. convite. Vamos falar de testosterona. A gente acha assim, já fica um pouco com medo, porque acha que é um hormônio masculino. Será que mulher pode repor testosterona? Quando é o momento certo e por que a mulher deve repor a testosterona? E tu sabe que essa questão aí do hormônio masculino, né? Na verdade, os hormônios, eles são tanto de homem quanto de mulher. Só que alguns hormônios, eles têm maior quantidade no homem ou na mulher. Depende da característica. Mas tem dois hormônios que são muito mais específicos e influentes na vida, num corpo humano, que é o estradiol e a progesterona. E é o que são os responsáveis aí pelo ciclo menstrual, o ciclo hormonal. E eles são muito mais influentes do que a própria testosterona no homem, vamos dizer assim. Porque a testosterona no homem, ela é sempre constante. E enquanto na mulher, ela tem as variações hormonais. E essas variações hormonais definem muito o que é a mulher. Muito se falava, né, testosterona, será que é um hormônio masculino? E acabava se estudando pouco sobre a parte hormonal feminina, realmente pelo machismo, pela cultura machista que vinha ao longo de muitos anos, né? A mulher, até poucos anos atrás, poucas décadas atrás, a mulher, ela simplesmente, ela estava ali para cuidar da casa, engravidar, e chegava aos 50 anos, que é em média aí a época da menopausa, e realmente a vida dela acabava. Não se fazia mais reposição hormonal, não se fazia ainda reposição hormonal, não se fazia nada. E por isso acabava se estudando pouco. Cada vez mais a gente vem estudando a mulher, o corpo humano e as características femininas, que é muito mais complexa do que as características masculinas. A mulher, ela tem mudanças hormonais durante todos os meses que estão relacionados ao ciclo menstrual dela, então ela é muito mais complexa, tem características muito mais específicas, e por isso que tem as pessoas, né, os ginecologistas têm cada vez estudado mais a parte hormonal da vida da mulher. E muito, se falava, né, a testosterona é um hormônio masculino, ainda que a mulher ela seja e tenha dois hormônios mais influentes, que seja o estradiol e a progesterona, a testosterona ela está em equivalência com o estradiol, em concentrações. Então a testosterona ela também ela tem um forte impacto na vida da mulher, não com relação ao ciclo menstrual, mas com relação ao ciclo biológico da mulher, as características físicas da mulher. A testosterona, como ainda pouca gente acha, né? Muita gente acha que a testosterona está relacionada a músculos, né? Que dá musculatura, ou com relação à parte sexual. Só que ela é muito mais do que isso. Quais são os benefícios? O coração, por exemplo, é um músculo que tem muito receptor de testosterona, tanto no homem quanto na mulher. O cérebro tem muito receptor de testosterona. Os vasos sanguíneos têm muito receptor de testosterona. Então, independente do corpo humano, né, seja homem ou mulher, esses órgãos, eles têm receptor de testosterona. E por isso que a ação da testosterona nesses órgãos são importantes. E quando é que eu sei
Quando é que a mulher sabe que a testosterona está baixa? O que que ela sente? Para a gente explicar, assim, para quem está em casa e se identificar com os sintomas. Esse é um grande ponto que é mais complexo ainda do que a fisiologia feminina, porque a mulher, todo o corpo, né, ele tem diversos hormônios e a testosterona ela vai ter influência, mas a testosterona ela vai ter influência principalmente aí na questão da disposição física, né? A gente pensa muito mais em disposição física. É, de, sempre vai depender da queixa. A mulher com uma diminuição de libido, ela pode ter uma deficiência de testosterona. A mulher com alteração do humor, depressão, ansiedade, ela pode ter uma deficiência de testosterona. Uma mulher com alterações cardiovasculares, com uma capacidade de rendimento físico, uma capacidade respiratória reduzida, ela pode ter uma deficiência de testosterona. Uma mulher com dificuldade em memorização, uma dificuldade cognitiva, de desenvolvimento cognitivo, raciocínio lógico, ela pode ter também uma deficiência de testosterona. Então, sempre pode estar relacionado à deficiência de testosterona. E o problema é que a gente não consegue, não tem tanta facilidade em descobrir como é essa deficiência. Existem os exames, né, que a gente pede, exames de sangue, que a gente acaba avaliando, mas eles não são tão fiéis realmente a composição hormonal de testosterona dessa mulher. Então, a gente pode se basear neles, mas eles não podem ser definidores para dar um diagnóstico de deficiência de testosterona. Mas ela é uma ótima fonte para se basear. A gente compara aí a história clínica, os exames, as características clínicas com os exames, e aí a gente pode ter aí uma ideia. Tá, e aí qual é a idade que geralmente a gente pode perceber que precisa? Tem vários fatores que influenciam. Por exemplo, o uso de anticoncepcionais, ele pode influenciar na queda de testosterona. Então, meninas jovens podem sentir isso. O excesso de gordura, a obesidade, o sobrepeso, a obesidade, pode também interferir baixando a testosterona. E na época da transição menopausal, em torno dos 45 anos, a mulher deve entrar na menopausa como média aos 50 anos, mas a transição menopausal pode acontecer de 5 a 7 anos antes. Nesse momento, os ovários eles começam a parar de funcionar e, parando de funcionar, a testosterona também é produzida pelos ovários, então também pode começar aí a ter uma deficiência nessa fase. Uhum. Ô, Thales, a gente fez uma caixinha de pergunta no nosso Instagram, Mulher e Vida, vieram várias perguntas. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta que veio do Instagram. Qual a diferença de reposição com hormônios sintéticos e bioidênticos? Aí falando de uma reposição hormonal geral, não só de testosterona, eu imagino. Porque sim, testosterona, a gente tem duas formas de fazer. Tanto a testosterona via transdérmica, pela pele, ou por via implantes, para a mulher. Essas testosteronas que a gente usa são testosteronas bioidênticas, tá? São testosteronas base naturais. No homem, pode-se fazer outros tipos de testosterona, aí sim se utiliza as testosteronas sintéticas. A gente não usa testosterona sintética em mulher, porque não convém, não é forma de tratamento, não existe. Tá, perfeito. E com relação à reposição hormonal, aí sim a gente usa hormônios naturais. Para reposição hormonal, a gente não usa hormônios sintéticos como tem nos anticoncepcionais. Tá bom. E assim, quando a gente escuta falar em testosterona, a gente pensa que já é para a parte física, né? Hoje em dia está em alta as pessoas até com implante para ter massa magra, para definição do corpo. É só para isso? Eu queria falar desses dois lados. Também, para quem quer esteticamente, eu posso repor testosterona só para fins estéticos?
E além de físico também, o que muda? Então, a parte estética realmente ela tem uma grande influência, porque a musculatura e a gordura ela tem bastante receptor de testosterona. Então, a testosterona age diretamente ali, fazendo anabolismo muscular, hipertrofia muscular, e ele potencializa a queima de gordura. Sempre lembrando e que isso ocorre em quem tem uma boa dieta, quem faz atividade física, né? Sempre isso é a base de tudo. Mas sim, a testosterona ela tem ação aí na disposição física, ela tem ação na disposição cognitiva, no raciocínio lógico, na capacidade de memorização. Ela também é uma alternativa na reposição para mulheres que têm transtorno do humor, tá? Mulheres que têm ansiedade, depressão. E cada vez mais tem sido estudado com relação à fibromialgia. A fibromialgia, eles têm estudado bastante com relação a isso, e uma das hipóteses etiológicas, uma das causas que eles têm hipotetizado é com relação à deficiência de testosterona. Né? Então, é mais aí uma ação da testosterona. Outra ação da testosterona também relacionada é com relação às demências. As demências, a mulher, ela tem muito mais risco, mais chance de demência na senescência, aí, após a menopausa, do que os homens. E parece que essa maior chance de demência está relacionada aí à dificuldade mesmo da produção de testosterona. Então, é mais um dos efeitos. A gente pode ficar listando aí diversos efeitos positivos que a testosterona pode ter na vida da mulher, e realmente tem que ser investigado, tem que ser Dá vontade de conversado. sair correndo e ir lá comprar agora. Aí a Ainda pergunta... bem, ainda bem que só tem como comprar com receita médica. Então, é porque na farmácia pode comprar ou é só com a receita médica certinho? Tem algum perigo? Porque as pessoas querem resultado rápido, tem isso também, né? Para quem procura por fins estéticos. Os hormônios, qualquer tipo de hormônio, ele precisa de receita médica para ter para ser comprado, né? A testosterona, particularmente, ela precisa ser receita especial e prescrita com registro do médico, com CPF, tem todo um critério aí para ser comprado, né? Não é simplesmente chegar e comprar e achar que vai ter um efeito. Existem outras formas, né, de fazer do estímulo muscular para a mulher, que além da testosterona, porque acaba que a testosterona que a gente acaba utilizando hoje, os efeitos dela são muito mais androgênicos do que anabólicos. O que é isso? Efeito androgênico é um efeito realmente de testosterona, o efeito fisiológico de testosterona. Efeitos anabólicos são muito mais relacionados aí à parte de crescimento muscular. E a testosterona, em doses fisiológicas para a mulher, ela tem um efeito anabólico controlado, porque a partir do momento que a gente ultrapassa essa linha, ela pode ter muitos efeitos colaterais, né? E os efeitos colaterais é o que a gente acaba vendo aí, eu acho que quem acaba assistindo algumas coisas relacionadas à testosterona, que é o engrossamento da voz, né? Virilização, né? Aumento do clitóris, aumento da oleosidade da pele, espinhas e, a longo prazo, câncer de fígado. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com relação ao uso dos hormônios. Isso para quem usa desreguladamente, assim. Com certeza. O uso, eu sempre chamo de ambiente controlado. Ambiente controlado é um médico que sabe prescrever hormônios. Né? Então, quando a mulher está em uso de hormônio com ambiente controlado, eu digo que ela pode usar qualquer coisa. Porque tendo um controle, sabendo dose, conhecendo efeitos colaterais e sabendo reverter efeitos colaterais,
a gente pode usar muita coisa, tá? Até hormônios que muitas vezes não estão aí no convencional, né? Perfeito. Outra pergunta que chegou no nosso Instagram: qualquer exame me dá o resultado? Se a minha testosterona está baixa ou não? Realmente tem que pedir o exame o mais comum é pedir o exame de sangue. E esse exame de sangue não é tão fácil de interpretação, a gente tem que realmente avaliar com a parte clínica, porque ele pode ter aí os falsos. Mas assim, como via de regra, a gente geralmente utiliza no exame sanguíneo, a gente divide em três. Dentro dos valores de referência, a gente divide em três. Quando está no terço inferior, é que realmente pode estar com alguma deficiência, né? O exame mais fiel para se fazer, para investigar a deficiência de testosterona, é a cromatografia, que é muito difícil de fazer, é muito cara, não tem necessidade. A gente fazendo exames de sangue, batendo com a clínica, é praticamente resolutivo aí para nossa prática clínica médica, né? E assim, as mulheres de transição menopausal e menopausa, com certeza os ovários pararam de funcionar. Então elas vão ter uma deficiência hormonal de testosterona. É praticamente quase para todas as mulheres que a gente acaba utilizando. Ele já está entrando na terapia de reposição hormonal clássica, já está quase entrando aí nos nossos protocolos. E quem não quer repor com medicamento, né? Tem alguma outra coisa que a gente possa fazer? Por exemplo, a gente já está falando aqui, né, de ter uma vida saudável, alimentação saudável. Existem alguns alimentos que pode ajudar no aumento da testosterona ou para não baixar? Então, assim, Juliana, sempre os nossos hábitos são os grandes responsáveis pela nossa saúde. Tá? Acima de qualquer outra coisa, os nossos hábitos de vida são responsáveis pela nossa saúde, que são o quê? Um sono adequado, de qualidade, uma boa alimentação, a prática de atividade física regularmente, o gerenciamento de estresse, capacidade de a gente gerenciar o estresse e o equilíbrio hormonal. Esses são pontos importantíssimos para a nossa saúde. Então, eles estão relacionados com o equilíbrio hormonal e, consequentemente, o equilíbrio da testosterona. A gente precisa, por exemplo, ter um bom descanso à noite, a gente precisa ter um sono de qualidade, porque a nossa produção de testosterona ocorre em torno das 10 da manhã. Nossa maior produção de testosterona ocorre às 10 da manhã. A gente precisa ter estímulo muscular, praticar atividade física resistida, com força resistida, porque esse estímulo à síntese de proteínas muscular que vai melhorar também, estimular a nossa produção de testosterona. Então, os hábitos de vida são imparcial, não dá para a gente excluir eles de nada na nossa vida. Algumas outras coisas elas podem também incluir. Eu gosto de relacionar aí pelo menos os suplementos, né? Alguns suplementos, os fitoterápicos, como tríbulos terrestres, maca peruana, mucuna pruirens e o fenogrego, né? São uns fitoterápicos que auxiliam aí no estímulo da testosterona. Ai, perfeito. Tem até uma perguntinha aqui que chegou da maca peruana, já está respondido. Se auxilia para o aumento, ok. Aí tem uma outra pergunta que chegou. O tríbulos terrestres é o principal deles, né? O tríbulos terrestres é o que mais tem estudo no aumento da testosterona e na melhora de sintomas. Inclusive, tem esse fitoterápico para comprar em farmácias. Lojas assim, de produtos naturais, né? Em farmácia também, esse nem precisa de receita. Perfeito. E aí veio uma outra pergunta. Tomo Eutirox depois de ter retirado a tireoide. Isso é a causa da minha testosterona baixa? Qualquer desequilíbrio hormonal pode influenciar em outros complexos endócrinos, né? O corpo humano e o corpo da mulher ainda mais, ele é uma rede uma rede endocrinológica, é uma rede hormonal, uma rede de órgãos. Um órgão ele não trabalha sozinho. Então,
A tireoide, ela sim estimula a produção termogênica, ela estimula, ela é uma controladora de outros órgãos hormonais, de outros órgãos, e ela sim, ela faz aí a regulação hormonal, também pode estar influenciando na capacidade de produção de testosterona. Tá, ótimo. E aí eu queria falar sobre esse momento que a gente está vivendo, 2020, 2021. A mulher já é toda complicada nos hormônios, TPM, mau humor, é toda uma confusão que só a gente sabe o que que é. E aí esse 1 ano e meio está sendo bem complicado, principalmente para as mulheres, né? Porque a gente está sobrecarregada. Trabalho, filhos, casa. E aí, com certeza, os hormônios devem estar todos nas alturas, assim. Aí, nesse período difícil, a gente deve estar com esses sintomas todos: cansaço, falta de vontade, falta de libido, é tudo junto. E aí, como é que a gente procede nesse momento? Porque pode melhorar depois, quem sabe, ou a gente já deve procurar ajuda e fazer uma reposição. Isso ajudaria? Juliana, a pandemia, ela veio realmente para bagunçar aí os nossos hormônios. Primeiro porque criou-se aí uma ansiedade diante de um vírus que ninguém sabe muito o que fazer. A gente perdeu noites por causa dessa ansiedade. A gente criou mais aí episódios, relações com depressão, né? A gente se expôs menos ao sol. O sol é parte influente do nosso ciclo circadiano, que facilita essa conversão e essa disposição que você falou. A gente diminuiu a prática de atividade física, porque a gente acabou ficando contido muito mais em casa. Então, isso aí também está influenciando na nossa vida na atualidade. Então, a reposição hormonal mesmo, ela deve ser feita para mulheres que estão com quedas hormonais, com alterações hormonais. Muitas vezes a gente retomando os nossos hábitos de vida, e às vezes sair dessa inércia é um pouco mais difícil, né? Porque a gente acabou se acostumando em ficar em casa e mudando um pouco da nossa rotina, mas a gente retomando os nossos hábitos de vida e cuidando pelos hábitos saudáveis, a gente vai novamente a gente vai reerguer o nosso corpo, a gente vai reativar o nosso corpo, a gente vai reativar o nosso ciclo circadiano. Esse é um grande ponto principal. A gente tem que ativar, fazer o nosso corpo funcionar, porque apesar de a gente ter hormônios, medicamentos, fitoterápicos, como eu falei, os nossos hábitos de vida, que é o que vão definir realmente a nossa qualidade de vida e o nosso equilíbrio hormonal para o resto das nossas vidas. Então, essa é a parte principal. A influência principalmente falando de testosterona, a mulher que realmente tem uma clínica, né, uns sintomas de cansaço, de baixa libido, de fadiga muscular, e tem no exame a falta da testosterona, a deficiência da testosterona, ela pode sim estar fazendo a reposição, mas sempre fazendo as medidas comportamentais, que são os hábitos de vida, porque não adianta só a gente repor e não fazer a tarefa de casa. Aí a resposta é muito baixa daí, né, sobre a reposição. Outra coisa que aumentou muito também nessa pandemia foi o álcool, né? As pessoas estão bebendo mais. O álcool, ele realmente atrapalha, tô falando até moderadamente, assim, mas a pessoa tem que zerar o álcool, qual é a relação? Sim, o álcool ele atrapalha na produção de testosterona, ele aumenta os índices glicêmicos, né? Essa metabolização da glicose, a gente acaba consumindo mais calorias, acaba acumulando mais gordura, e aí, consequentemente, a gente tem uma menor produção de testosterona, por essa via. Tem a outra via, que é a própria da metabolização hepática, no fígado, do álcool, que também prejudica
a produção de testosterona. Então, a ingesta alcoólica, ela tem que ser controlada, e principalmente naquelas pessoas aí que não têm os hábitos adequados, né? E a gente vê o contrário, né? Quanto pior os hábitos, mais aí a gente acaba tendo consumo de álcool, né? Às vezes até como uma forma de conforto, muita gente acaba utilizando como uma forma de conforto, mas é como você está perto do fundo do poço e aí vai se empurrar mais ainda para o fundo do poço. Mas A aquela gente tem tacinha de que... vinho, não tem problema, só uma tacinha. Se diz que os 125 ml de uma taça de vinho não vai ser influente negativamente aí na saúde corporal, hormonal. Então, 125 ml da taça de vinho não tem problema. Por Outra isso que eles pergunta. dizem 125 ml, né? Porque senão o pessoal começa a tomar taças grandes, aí não dá para controlar. Tá Tudo bom, com amém. moderação, né, Juliana? Tudo Claro. com moderação é a forma que a gente tem que levar a nossa vida. Nem muito rigoroso na atividade física, nem muito rigoroso na alimentação, nem muito rigoroso no sedentarismo, nem muito rigoroso no consumo de junk foods, de porcarias alimentares, né? A gente tem que ter equilíbrio em tudo, desde que esse equilíbrio mantenha aí nossa saúde adequada. Perfeito. Mais uma pergunta. O médico não me receitou nada, mas eu quero repor. O que eu faço? Procura outro médico. Simples assim, né? O que eu vou fazer? Às vezes o médico que ela está se consultando ainda não tem o hábito, não tem a facilidade de usar hormônios, né? É um médico, às vezes, que não está tão atualizado com os protocolos modernos, então muda de médico. Procura uma outra opinião. Outra pergunta do nosso Instagram, Mulher e Vida, que veio na nossa caixinha. Tenho 40 anos e testo 22. Deve ser o nível da testosterona, né? Está bom? Testosterona de 22 depende também da gramatura que estão utilizando, tá? Mas eu acredito que testosterona de 22, ela está aí na média dos valores do valor de referência. Provavelmente ela está falando de uma testosterona total, então ela está na média dos valores de referência. Se ela não tem clínica, se não tem sintomas, está bom. Se ela tem sintomas, na média, eu prefiro aumentar. Né? Eu prefiro deixar ela sempre no limite superior, mais próximo de cima do que de baixo. Uhum. Depende muito dos sintomas clínicos. Tá. E qual dose diária para reposição para depois dos 40 anos? O que os protocolos eles definem, a gente pode utilizar a testosterona para mulher por via transdérmica de 1 a 5%. Então, é de 10 miligramas a 50 miligramas. Feito em gel transdérmico, em creme, né, transdérmico, e esse creme ele perde um pouco aí na absorção, ele perde um pouco desse percentual de testosterona, dessa concentração de testosterona no creme. Então, é muito individualizado realmente as doses, né? Tem mulheres que com 1% a gente consegue obter boas respostas. Mulheres, às vezes, com 5%, a gente não consegue ter boas respostas. Aí a gente acaba indo para os implantes hormonais, né? Que os implantes ali têm absorção 100%, uma tecnologia muito mais moderna, que veio aí realmente para revolucionar a saúde de uma forma geral, tanto masculina quanto feminina, e aí a gente acaba utilizando aí dessa outra via de administração, né? Que é outra forma de administrar hormônios. E tem idade para usar esse tipo de transplante? A mulher? O implante, né? O implante. Não tem idade, né? Depende da indicação clínica. Se for implante de testosterona, uma mulher que tem deficiência, ela pode utilizar um implante de testosterona. A gente sempre
a gente manipula a dose de acordo com as necessidades de cada mulher, né? Não a gente geralmente não coloca só um implante, a gente coloca 2, 3, 4, 5 implantes. A própria reposição hormonal pode ser feita por via implantes. Então, a gente vai, de acordo com as necessidades dessa mulher, a gente vai optar aí por uma melhor dose de hormônios. Perfeito. E outra pergunta que chegou: tenho 40 anos e minha médica mandou parar com anticoncepcional. Quando vou começar a ver os resultados? Do quê? Da parada de anticoncepcional? O anticoncepcional ele pode trazer aí um impacto um impacto metabólico na vida da mulher. Qual que é o impacto? A curto prazo, diminuição de libido, diminuição de disposição, dificuldade em perda de peso, dificuldade em ganhar massa magra. A longo prazo, fadiga, alterações de humor, tá? Tudo isso o anticoncepcional ele pode influenciar. Mas algumas mulheres não sentem esse impacto, outras mulheres sentem. É muito particular de cada um. Sempre quando a gente fala de um organismo, né, cada corpo ele reage de uma forma diferente para determinados hormônios. Então a gente não consegue generalizar. Geralmente a partir do momento que a gente parou o anticoncepcional, os efeitos, o eixo hormonal, ele já começa a se ativar. Então aí a gente já começa a ver os bons resultados da parada do anticoncepcional. A gente volta aí o teu ciclo natural. Tem mulheres que se sentem muito melhor assim, realmente por causa de retomar aí o ciclo hormonal e esses sintomas que eu citei anteriormente, eles acabam indo embora. Só tem que cuidar para não engravidar, né? Se foi essa parada aí por essa opção, mas no mês seguinte a pessoa já sente. Com certeza, a partir do momento que ativou o eixo, já está sentindo. Inclusive, hoje eu atendi uma paciente no meu consultório que ela realmente parou aí o anticoncepcional faz 2 meses. E ela falou, não sabia que eu poderia ter essa vida que eu tenho hoje. Que eu realmente tinha um impacto na minha vida e usava um anticoncepcional que sempre foi me prescrito, simplesmente para bloqueio da menstruação, mas agora eu conheço meu ciclo menstrual e a minha qualidade de vida é outra. Ela falou que tanto aí a parte de disposição física e ela citou bastante também a parte de disposição cognitiva. A rapidez, o raciocínio, a memorização, ela falou que ficou muito melhor quando ela parou o anticoncepcional. Eu sinto mesmo. Também dou esse depoimento. Então... Aí, falando em anticoncepcional, que a mulher usa uma vida inteira, né? E ainda não existe uma revolução nisso, porque tem uns benefícios, mas tem tantos malefícios, né? O que a gente pode fazer, então, a mulher que não quer usar, mas também não quer, precisa, né, de um contraceptivo? Existem várias formas de contracepção, né? Desde a própria tabelinha, coito interrompido, que são métodos pouco eficazes, mas são descritos, né? Tabelinha, mulher, ela tem um aplicativo de celular, hoje em dia tudo tem aplicativo, ela faz aí os ciclos menstruais dela, ela calcula os ciclos menstruais, e aproximadamente na metade do ciclo é o período ovulatório e de maior risco para ela engravidar. É um método pouco eficaz, porque a gente tem as variações hormonais, mas tem bastante mulheres que acabam, que funcionam bem dessa forma. As pílulas anticoncepcionais, sim, trazem um grande impacto na vida da mulher, mas a gente também tem o anel vaginal, um anel vaginal que a mulher troca por conta própria mensalmente. A gente tem os dispositivos intrauterinos, os DIUs, tanto o DIU não hormonal, o DIU de cobre, que não tem influência hormonal nenhuma no corpo da mulher, que é inserido lá dentro do útero, tanto o DIU
hormonal, que esse sim tem hormônio. O impacto no metabolismo é muito baixo, a ação dele é muito mais local, realmente no útero, e os DIUs aí são métodos super eficazes. Existem os implantes, né, tanto o implante contraceptivo quanto o implante de gestrinona, que não é com objetivo de contracepção, mas também traz esse efeito secundário aí às mulheres. Então, a gente tem diversas formas de praticar a contracepção, realmente tem que ser apresentado isso em consultório, e a mulher se interessar para fazer a troca da pílula, porque a pílula é dos métodos contraceptivos a que mais traz impactos na vida da mulher metabolicamente, né? Hoje o que mais se fala é com relação à trombose, mas a gente tem aí muita alteração da glicose, né? Acaba a mulher tem mais dificuldade em perder peso, pelo contrário, acumula mais gordura. Então, numa epidemia de obesidade que a gente está tratando hoje na atualidade no mundo, então saber disso realmente traz uma grande diferença. Outra pergunta aqui do nosso Instagram Mulher em Vida. Sou menopausada há 1 ano e tenho 50 anos. Eu posso repor? Deve. Eu sou eu trato de hormônio, eu gosto de hormônio, e eu vejo o benefício que os hormônios trazem na vida das pessoas e das mulheres, principalmente. E uma mulher na menopausa, eu digo que ela nem precisa chegar na menopausa para começar a fazer a reposição hormonal, ela já pode antecipar, porque a reposição hormonal, antes até se falava muito de usar hormônio só quando a mulher tem sintoma, mas a gente já conhece os efeitos secundários dos hormônios na vida da mulher, a proteção cardiovascular, né, diminuindo o risco de infarto, de AVC, a proteção com diversos tipos de câncer, endometrial, né, do útero, câncer intestinal, a capacidade aí de controlar o peso nessa fase de reposição hormonal. Então, a reposição hormonal é para todas as mulheres e antes da menopausa, preferencialmente. Thales, a gente, quando falava em menopausa, a gente pensava sempre em mulheres bem mais velhas, assim. A gente tem visto pessoas até com 30 anos já entrando na menopausa. O que está acontecendo com esse desequilíbrio hormonal? Muito também está sendo mais diagnosticado, né, a parada da menstruação. Então as mulheres elas estão conquistando um maior espaço e aí a informação acaba chegando com mais facilidade. Mas sim, as alterações hormonais, principalmente relacionadas aos hábitos de vida e às intoxicações pelo meio que a gente vive. Vamos lá, desreguladores hormonais, o consumo excessivo de carboidratos, né, o consumo excessivo de calorias, a poluição ambiental, o consumo de agrotóxicos, a água contaminada, né, quem não usa filtro em casa, acaba tendo aí uma maior contaminação desses disruptores endocrinológicos, e aí tendo uma maior desregulação hormonal. Então, isso pode acarretar aí desencadear essas menopausas precoces ou a falência ovariana prematura. Nossa, perfeito. Outra pergunta eu tomo antidepressivo e perdi o impulso sexual. O que fazer? Quem toma antidepressivo pode repor também? Pode repor, mas muitas vezes a gente tem que tirar o fator causal. O fator causal do impulso sexual que ela está falando é o antidepressivo. Então, tratar que baixa, os antidepressivos e ansiolíticos, eles baixam a testosterona, eles baixam libido. Então, tratar com maior eficácia aí essa depressão e ansiedade, utilizando aí principalmente as terapias, a terapia cognitivo-comportamental, o acompanhamento psicológico,
para se livrar o quanto antes dos antidepressivos e ansiolíticos e poder retomar os efeitos do ciclo hormonal dela. Como eu falei antes, a testosterona, melhora a reposição da testosterona, ela melhora a capacidade de humor, a capacidade cognitiva. Então, ela está diretamente relacionada aí com depressão, ansiedade e doenças relacionadas a isso. Então, o uso de antidepressivos e ansiolíticos, ele vai influenciar, sim, na queda de testosterona. Mas a depressão pode ser até isso, de repente, né? Se ela não investigou, de repente até uma falta de testosterona pode deixar ela mais depressiva. E repondo, de repente ela pare até com antidepressivo, né? Sem dúvida alguma, a deficiência hormonal, as deficiências hormonais e inclusive a de testosterona, ela é um fator aí um fator de risco para depressão e ansiedade. Com certeza, muitas vezes fazendo aí o equilíbrio hormonal, ela acaba não precisando mais dos ansiolíticos antidepressivos. Perfeito. E aí que a gente valoriza os hábitos de vida, né? Os hábitos de vida que também vão melhorar, regular os hormônios, que aí vão fazer isso. Eu vejo tem muita gente que quer crescer com saúde, quer ter mais saúde, mas não faz o básico, né? Não tem o sono de qualidade, não cuida da alimentação, não pratica atividade física regularmente. Então, aí, quer fazer pular de nível, né? Mas a gente precisa ter a nossa base, nosso alicerce da nossa construção, que é nossos hormônios, a gente precisa desse alicerce bem sólido para a gente conseguir evoluir. Porque se o nosso alicerce estiver desequilibrado, a gente pode até usar alguma coisa aqui para cima, mas é mais fácil de cair. Perfeito. Uma última pergunta, antes da gente encerrar. Eu tenho 30 anos, estou com a testosterona baixa, e o que pode ser? Ixi, diversos fatores. Hábitos de vida, só com assim, é muito difícil a gente avaliar só 30 anos e testosterona baixa, porque uma mulher com 30 anos não é para estar com a testosterona baixa. Provavelmente tem alguma alteração relacionada a hábitos de vida, uso de anticoncepcionais, uso de ansiolíticos antidepressivos e fatores traumáticos, algum trauma que essa mulher está passando. E além do ginecologista, quem mais pode fazer dar essa orientação para testosterona? Ginecologistas, né? Ginecologistas especializados, né? Hoje a gente tem aí a área da ginecologia endócrina, então dentro da ginecologia ainda tem a parte endocrinológica, que é o que eu sou especialista, e os próprios endocrinologistas também têm uma maior capacidade de usar hormônios, de trabalhar com hormônios. Essas são as duas principais especialidades. Para o homem, os urologistas também conseguem entrar nessa área. Perfeito. Thales, para a gente encerrar, eu queria falar, a gente falou assim, são muitos os benefícios, né? Impressionante, assim. Eu queria, para a gente encerrar, para falar dos cuidados, né? Que a gente tem que ter para não usar do amigo, pegar receita, dar aquele jeitinho brasileiro que a gente quer o imediatismo, assim, né? Claro. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter? Então, assim, sempre procurar um atendimento médico especializado, né? A dose dos medicamentos, é sempre a relação efeito positivo e efeito colateral negativo está sempre relacionado à dose e à indicação. Então, a gente precisa ter uma boa indicação para fazer o uso de hormônios e procurar atendimento especializado, sem dúvida alguma. Você precisa de um acompanhamento a partir do momento que você começou a utilizar, tá? Precisa ter uma indicação, precisa ter um acompanhamento com exames, com avaliação clínica, e quem vai te fornecer esses cuidados vai ser realmente um médico especialista, né? Não tem como a gente fazer uso indiscriminado de hormônios, é coisa do passado já, né? Hoje a gente já tem
muitos médicos especializados em hormônios, tratando com diversos hormônios e diversas formas. Então, a gente tem que procurar um médico que tenha mais afinidade com os hormônios. Perfeito. E a partir do momento que a gente começou a reposição de testosterona, é para sempre? Ou faz um período, para? Como é que é? Eu sempre digo que o uso de hormônios ele vai ser feito até a próxima consulta. Porque a partir do momento que a gente não tem mais a indicação ou que os efeitos colaterais são maiores que os efeitos benéficos, a gente não precisa mais utilizar. Mas há uma tendência de que a gente utilize cada vez mais e por mais tempo hormônios, porque os benefícios eles são muito maiores que os efeitos colaterais e qualquer efeito negativo aí na vida do ser humano e na vida da mulher, principalmente. Perfeito. Doutor Tales, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Que bom ter você aqui no Mulher e Vida. Um prazer. Eu que agradeço pela oportunidade e espero que tenham gostado. E fico aberto também aí para quem quiser acompanhar, quem quiser receber mais informações. Tem Instagram, né, que pode estar pegando outras informações. E também me coloco à disposição para quando tiver algum outro assunto, Juliana, eu estou à disposição a participar novamente. Perfeito, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, participe, é muito importante a sua participação. Obrigada.